bom dia, boa tarde. Um beijo a todos vocês. Mais um vídeo aqui de português. Hoje vamos falar de termos integrantes da oração. Vamos lá com concurseiros de plantão. A prova está chegando, sem lorota, sem conversa. Vamos aqui falar de termos integrantes da oração. O que é termos de integrantes da oração? É o que completa, é alguma coisa que necessariamente tinha que estar lá, né? Completa alguma coisa que estava faltando. Isso que é termos de integrantes da oração. O termos de integrantes da oração, ele se divide em três. Complemento verbal, complemento nominal e agente da passiva. Vamos começar então hoje a falar do complemento verbal. O que é complemento verbal? Dentro do termos integrantes da oração. Complemento verbal é o que dá sentido ao verbo transitivo na frase. Isso que é o complemento verbal, né? Ele completa, ele apresenta, né, ao verbo transitivo um sentido. Ele vem regido ou não por preposição. Vamos dar um exemplo de complemento verbal. Nisso, antes de dar o exemplo, ele se divide em dois. O complemento verbal ele se divide em dois: objeto direto e objeto indireto. Tem muita gente que tem dificuldade de distinguir quando é objeto direto e quando é objeto indireto. Eu vou dar um exemplo de brincadeira aqui para vocês nunca mais esquecerem qual é a diferença. Porque o objeto direto, gente, ele vem regido sem preposição. Às vezes vem preposicionado? Vem, mas não é necessariamente, o verbo não obriga aquela preposição a estar lá. Porque o verbo transitivo direto com objeto direto, ele vem sem preposição. Aí às vezes tem uma frase que tem uma preposição lá. Aí você fala, mas não tem que ter preposição, que é objeto direto. Mas se você, dependendo do verbo que está lá, ele não exige que aquela preposição esteja lá. Então se você tirar aquela preposição, a frase não vai perder o sentido. Para vocês sempre assimilarem objeto direto com objeto indireto, vamos dar um exemplo aqui de brincadeira, um exemplo de criança aqui. Mas um exemplo que você, às vezes, você pode ligar isso e você nunca mais esquecer. Vamos desenhar um fusquinha. Aqui é um fusquinha. Olha o meu fusquinha. Tá dando para ver meu fusquinha? Vamos desenhar a roda do fusquinha. Tá bom, né? Tá dando para ver que é um fusquinha, né? Tá dando para ver que é o fusquinha, certo? Esse daqui é o meu asfalto, né? Vamos desenhar o meio fio. Aqui é o meu fio, aqui é o meu asfalto. Esse daqui é o meu objeto. Objeto. O carro não é um objeto? Então, esse aqui é o meu objeto, certo? O meu objeto direto. Se não tenho nada na minha rua, o carro, o meu fusquinha, ele pode vir direto. Nada vai atrapalhar ele passar. Então, nada vai parar ele, né? Nada vai parar. Então, ele vai ser o quê? Objeto direto. Agora vamos dizer que meu fusquinha, desenhei ao contrário aqui, mas vamos tentar fazer assim. Vamos dizer que o meu fusquinha, minhas rodas liga leve. Vamos dizer que o meu fusquinha, vamos desenhar o asfalto aqui de novo, mas dessa vez eu tenho um quebra-mola. No asfalto. Vamos lá pro meu asfalto, né? Tá muito bonito o desenho não, mas vamos dizer que aqui tem um quebra-mola. Esse daqui é meu objeto. O meu fusquinha, o meu carro é meu objeto. Ele tá vindo na pista
e tem um quebra-mola. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que dar uma parada, ele vai ter que diminuir a velocidade. Esse quebra-mola é a minha preposição. Se o meu objeto tem um quebra-mola, que é a minha preposição, no meio do caminho, então ele não vai poder vir direto, ele vai ter que vir indireto. Ele não vai poder vir direto. Deu para entender? Para pegar o macete, para você nunca mais esquecer o que é objeto direto e objeto indireto. O objeto direto é quando não tem preposição e ele pode seguir direto na pista dele, como o meu fusquinha vai seguir. Agora, o objeto indireto, ele não vai poder seguir direto porque ele vai ter que diminuir a velocidade dele ou até mesmo dar uma paradinha para passar pela minha preposição, que é o meu quebra-mola. Então, ele vai ser um objeto indireto, né? Vamos lá dar o exemplo de objeto direto. Carlos vendia livros. Quem vendia livro? Carlos. Então, esse é o meu sujeito. Qual é o verbo da frase? É o vendia. É o meu verbo transitivo. Há um quebra-mola aqui? Há uma preposição aqui? Não. Porque quem vende, vende algo. Então, vendia livros. Esse é o meu objeto direto. Desculpa, gente. Deu para entender? Quando não há preposição, o verbo é transitivo e livros é o objeto direto. Às vezes, há frases que eu vou dar exemplos aqui que vem preposicionado, que é as exceções. Toda regra tem exceção, mas facilmente você vai diferenciar quando é objeto direto e quando não é, mesmo vindo preposicionado, certo? Vamos lá a essas exceções, aprender a essas exceções, tá bom? Falei antes, toda regra tem sua exceção. Então, às vezes, o objeto direto ele vem preposicionado, mas o verbo ele não exige que aquela preposição esteja ali, certo? Então, vamos lá dar aqueles exemplos para você diferenciar na hora da tua prova por que ele continua sendo objeto direto, mesmo tendo aquela preposição ali. Vamos lá? Vamos lá. Os romanos adoravam a Júpiter. Nós temos a preposição. Os romanos adoraram a Júpiter. O verbo adorar, ele em si, ele não pede preposição. Porque quem adora, adora algo, não a algo, né? Então ele não vem, ele não exige a preposição a, ele não exige a conjunção de um artigo ou de uma preposição ali. Então, se a gente tirar esse a daqui, os romanos adoram a Júpiter. Os romanos adoram Júpiter. Então, esse verbo adorar, gente, a gente tem que estudar regência, né? Para você entender bem qual o verbo que precisa. Mas também você pode fazer aquela perguntinha. Adoravam algo. Quem adora, adora algo. Não há algo. Quando você não fala esse há algo, é porque ele não existe, aquele verbo, ele não exige a preposição. Então, você sempre faz aquela perguntinha sobre o verbo. Adorar alguém, não a alguém, né? Então, esse verbo adorar, ele não exige a preposição, mas ela está ali. Então, essa é uma exceção, porque você quis dar aquela ênfase a Júpiter. Mas ele continua sendo meu objeto direto, meu verbo transitivo e o meu sujeito, tá? Agora vamos às outras exceções quando ele vem preposicionado. Objeto direto pleonástico. O que é o objeto pleonástico? É para quando eu não quero repetir a mesma palavra na mesma oração, eu uso os pronomes, né? Essas palavras não as proferir. O as aqui está dando o quê? Para me subentender que ela repete essa palavra, que eu estou falando dessas palavras. Essas palavras não as proferir. Porque se eu fosse repetir essas palavras, não proferir as palavras, né? Eu repetiria a palavra.
Então, o que que eu uso? Eu uso a preposição, né? Para não precisar repetir a palavra. O livro emprestei-o. Automaticamente, esse o aqui se refere a quem? Ao livro. Então, quando eu uso essa situação, é porque eu não quero repetir a mesma palavra ali. Quem emprestei? O que emprestei? O livro, o meu sujeito. Então, esse daqui emprestei o verbo transitivo e o é o meu objeto direto pleonástico. Então, toda vez que você vê uma frase que está aqui, algo, falando do mesmo do meu sujeito, é o meu objeto pleonástico. Tá dando para entender? Porque às vezes ele vem preposicionado. Por que que ele vem com aquela preposição? 2, né? Evitar a ambiguidade. Gente, o que é ambiguidade? Para quem não sabe, o que é ambiguidade? É quando há uma frase, há uma oração, há um enunciado que ele pode conter 2 sentidos. E na verdade, era só para ter um sentido, né? Então a gente usa esse termo para aquela frase ter só aquele sentido. Vamos lá o exemplo? Matou o jacaré ou caçador. Por que ele veio usar isso aqui? Para me entender que quem matou o jacaré foi o caçador. Porque se você colocar só um o aqui, ou não colocar nada, né? Ou não colocar nada, matou o jacaré ou caçador. Você vai entender, ou matou o jacaré ou caçador. Você vai entender que alguém matou o jacaré ou que matou o caçador, ou que o jacaré que matou o caçador. Dependendo da forma que você lê a frase, do sentido que você lê essa frase, você vai ter essa ambiguidade. Então nós colocamos, preposicionamos, mesmo sendo objeto direto, para a gente diferenciar quem é o sujeito, quem é o nosso objeto direto e quem é o nosso verbo. Matou. Quem matou? O caçador matou quem? O jacaré. Ah, o jacaré. Então, esse é o nosso objeto, né? É o nosso objeto direto, porque foi o caçador que matou o jacaré. Não foi o jacaré que matou o caçador. Por isso que às vezes eles vêm preposicionado, eles exigem às vezes essa preposição para quê? Para você tirar a ambiguidade da frase, como nós colocamos aqui, matou o jacaré o caçador, que poderia, se não tivesse essa preposição, teria 2 ou 3 sentidos, dependendo da forma que a pessoa lê a frase, e também o pleonástico. Por quê? Vamos repetir, colocamos a preposição para não precisar repetir a palavra. Por exemplo, o livro, emprestei o livro. Para que repetir? Emprestei-o. Sabendo que essa preposição se refere ao nosso livro. Deu para entender a esta parte? Agora nós vamos falar do último assunto, né? Do complemento verbal, que é o objeto direto interno, que é muito cobrado em prova e as pessoas se confundem muito, né? Eu vou passar outros exemplos do objeto direto interno. Lá, a esses exemplos do objeto direto interno. O que é objeto direto interno? É a transformação do verbo intransitivo para o verbo transitivo direto. Por que ocorre isso? É a ocorrência, para ter a ocorrência do objeto direto naquela frase. É necessariamente que dentro dessas frases ocorram 2 coisas para a gente conseguir transformar o verbo intransitivo em verbo transitivo direto. Dentro dessa frase tem que ter o campo semântico idêntico, fazer parte do mesmo campo semântico, ou começar com a mesma radical do verbo. Para que aquele verbo
intransitivo se transforme no verbo transitivo direto para a gente ter um objeto direto interno dentro da frase. Isso, às vezes, cai frases em provas, o aluno não sabe. Por quê? Porque é uma frase difícil de se encontrar o nosso sujeito. E o verbo que está lá, se você fazer aquele decoreba todo do verbo, quem é verbo intransitivo, quem é verbo transitivo, intransitivo, você acaba errando. Gente, não faça decoreba. Faça as perguntas, analise o enunciado, analise a frase para você ver. Porque às vezes, por muitas vezes, você pode pegar aquele verbo intransitivo e transformar ele no verbo transitivo direto. Vamos lá dar um exemplo. O verbo morra. O meu verbo morrer, que vem da frase morrer, morra, ele é um verbo intransitivo. Porque quem morre, morre de alguma coisa. Eu tenho que usar a preposição de para fazer pergunta. Morra. Quem morre, morre de alguma coisa. Então, esse verbo aqui, ele é intransitivo. Mas como eu tenho dentro da minha frase, atrativamente, um perto do outro, logo após meu verbo, eu tenho a minha radical morte e morra idênticas e fazem mesma parte do campo semântico. O que é fazer parte do mesmo campo semântico? Morra tem a ver com morte. Então, faço parte do mesmo campo semântico. Tem a mesma radical. Então, esse verbo intransitivo, ele transformou para mim esse objeto num objeto direto interno. Porque ele tendo a ver no mesmo campo semântico, tendo a ver o mesmo radical, ele se transformou num verbo subitamente, um verbo transitivo. Ocultamente, ele se transformou num verbo transitivo. E transformou aqui o meu objeto direto interno. Vamos lá no outro exemplo. Dormirás o sono merecido. Aí você fala, mas aqui não tem a radical idêntica. Mas tem o quê? Faz mesmo campo semântico. Dormirás o sono. O sono não tem a ver com dormir? Você não tem que dormir para ter sono? Então ele faz mesmo. Ele faz a junção. Ele está fazendo parte do mesmo campo semântico. Dormirás o sono merecido. Por quê? Esse aqui, então, ele fez o quê? Transformou ele num objeto direto interno. O ri, meu riso. O ri, meu riso. Mesmo campo semântico, né? Então, o que ele faz? O meu riso se transformou num objeto direto interno. Por quê? Tem o mesmo campo semântico, mesma radical. Gente, isso cai muito na prova e as pessoas não sabem. Então, toda vez que você descobrir o objeto direto interno, você... mas tem um verbo transitivo, mas você olha a palavra que vem depois. Né? Porque se fizer mesmo campo semântico, mesma radical do verbo, ele se transforma subitamente num verbo transitivo. E esse aqui se transforma num verbo direto interno. Vamos lá? Chorar meu pranto. O que simboliza pranto? Não é choro, não é tristeza, chorar, né? Então, isso daqui se transformou o quê? No meu objeto direto interno. Deu para entender, gente, a diferença, né, do objeto direto, né, interno, do objeto direto normal, tá? Para ter o objeto direto interno, gente, é preciso, tá, olhar o verbo e olhar o que vem depois do verbo. Tem que ter a mesma radical do verbo e fazer parte do mesmo campo semântico. Agora a gente vai falar do objeto indireto, para a gente terminar essa aulinha básica. Depois eu vou fazer outro vídeo do complemento nominal para não ficar muita informação na sua mente, tá? Vamos falar agora do objeto indireto. Antes, gente, o objeto direto, ele é regido de preposição, né? Vamos lá, alguns exemplos do objeto direto. Carlos gosta de frutas. Quem gosta? O nosso verbo. Quem gosta de fruta? Carlos. Esse é o nosso sujeito. Carlos
gosta de frutas. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, essa é a nossa preposição, o nosso verbo transitivo indireto, porque ele precisa da preposição. Gente, o verbo transitivo indireto, ele precisa da preposição para ter o nosso complemento, certo? Então, esse daqui é o que? O nosso objeto indireto, porque ele é regido de preposição. Perdoai aos pecadores. Quem perdoa, perdoa a alguém, a alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Aos pecadores, regido com a nossa preposição, então é o nosso objeto indireto. Gente, uma dica. Todo enunciado, toda frase, toda oração que tiver ler, sempre será objeto indireto. Você viu lá, caiu na sua prova, a frase do objeto direto, informei-lhe, meu sonho está correto na linha tal. Já está errado. Por ter ler, já está errado. Não é objeto direto, é objeto indireto. Daí você já tira. Então, se cair isso na sua prova, na frase tal, do texto tal, nosso objeto direto, informei-lhe, né, meus sonhos ao cidadão brasileiro, daí você não precisa nem terminar de ler. Já viu que tem ler, é objeto indireto. Informei-lhe meus sonhos. Informei. Isso aqui é um verbo transitivo direto, que informa alguém, né? Transitivo direto, com o nosso querido if, direto, indireto, né? Então, isso aqui é o nosso objeto indireto. Deu para entender, gente? Tudo certinho? Vamos lá. Aos poderosos, nada lhe devo. Tem o que eu ler, você já sabe que é indireto. Mas existe como também no objeto direto, no indireto também existe o pleonástico. O que simboliza? Para não repetir a palavra poderoso, eu coloquei o lhes. Então, esse aqui é o nosso objeto indireto pleonástico. Esse é o nosso preposicionado deslocado, porque ele veio na frente aos poderosos, né? Esse é o nosso verbo transitivo indireto deslocado. Vocês deram para entender, gente, a diferença? Gente, é uma coisa bem clara. Gente, o objeto direto, ele não tem preposição. O que é? O objeto é alguma coisa, alguém, o, a, os, as. Objeto direto é a alguma coisa, a alguém. Entendeu? Então, assim, é o lhe, lhes. Então, sempre quando você fizer a pergunta do verbo, se você tiver que falar a alguma coisa, vendo a alguém, né? Você vai ver que ele é preposicionado, então é objeto indireto. Tem lhes na frase, é um objeto direto. Gente, vai lá no meu vídeo, curte, compartilha, coloca um joinha lá pra mim, se inscreva no meu canal que vai me ajudar bastante. Agora eu vou gravar um outro vídeo de complemento nominal, né, do termos integrantes de oração, porque senão fica muita informação. Espero que vocês tenham gostado. Deixa lá o seu comentário, tá? E até o próximo vídeo, tá? Um beijo a todos. Vamos lá pro complemento nominal. Ah, só mais uma coisa, gente. Vocês não confundem objeto indireto com complemento nominal. Objeto, gente, ele dá sentido ao verbo. E o complemento nominal dá sentido à frase, tá? Então, vocês não... Eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas de antemão, não confundam isso, tá? Vão lá no meu canal, eu agradeço vocês. Até a próxima.